Oi meninos, tudo bem? No vídeo de hoje nós continuaremos a ver sobre o processo de centralização do poder, do absolutismo monárquico, e hoje nós veremos mais especificamente a razão que levou os reis a conseguirem se manter no poder de forma, absolutista, o que legitimava o poder do monarca na Idade Moderna. É isso que nós vamos entender um pouquinho na aula de hoje. Os reis, então, que nós vamos ver aqui na aula de hoje, são esses monarcas absolutistas que viviam no período da modernidade, da Idade Moderna, que eram reis o quê? Que tinham o poder concentrado nas suas mãos, que controlavam a nobreza, influenciavam a economia, controlavam, toda a máquina de Estado que tinha nos reinos que eles eram monarcas. Então, nós estamos falando aqui desses reis absolutistas, como, por exemplo, foi Luís XIV lá na França, o Rei Sol que nós vimos na última aula. Mas para um rei conseguir governar com plenos poderes, como os reis absolutistas governavam, eles precisavam ter seu poder legitimado. Então eles precisavam aí de uma desculpa, de alguma coisa que desse a eles essa autoridade, que desse a eles essa possibilidade de governar com plenos poderes. E essa justificativa, essa legitimidade que vai ter sobre o poder dos reis, vai vir em cima de algumas teorias que alguns pensadores lá no século 17, mais ou menos, vão escrever para justificar o poder absolutista. Uma dessas teorias que a gente tem, que é a maior justificativa que nós vemos para o poder absolutista do rei, é a teoria do poder divino dos monarcas. Então, para os escritores, para os pensadores que seguiam a teoria do poder divino, eles acreditavam no quê? Eles acreditavam que o rei ele tinha tanto, mas tanto poder, que a única justificativa para ele ter esse nível de poder é que era um poder que vinha diretamente de Deus. Então, o rei, o monarca, ele seria escolhido por Deus para governar e ele recebia o poder diretamente de Deus para governar. E estaria lá exercendo o poder segundo as normas divinas. E como o universo que nós tínhamos na Idade Moderna, nesse começo da Idade Moderna, era um universo extremamente, cristão, então como que alguém poderia questionar o poder divino dos reis? Como se questionaria a autoridade divina? Como você poderia protestar contra alguém que era colocado por Deus para governar o lugar que você estava? Então isso acabava legitimando o poder dos reis na modernidade. Porque o rei, segundo a teoria do poder divino, ele só era responsável, só tinha que dar satisfação a Deus, não tinha que dar satisfação ao seu povo, ele poderia governar aí seguindo apenas as ordens divinas. E um dos teóricos que a gente tem aqui, que é na verdade um contemporâneo lá do rei Luís XIV, do rei Sol da França, vai ser o Jacques Bossuet. Então, Jacques Bossuet vai escrever as suas ideias a respeito da teoria do poder divino dos reis para conseguir justificar o poder, a autoridade que tinha Luís XIV na França naquele período. Jacques Bossuet, então, nas suas ideias, ele vai colocar que o poder do rei era um poder dado por providência, era então um poder que foi dado por Deus para o rei, para ele poder governar, e caberia somente ao príncipe, somente ao rei, a velar sobre o bem-estar do seu povo. Ele, por ser aí dotado de capacidades divinas, ele saberia o que é melhor para as pessoas que ele está reinando. O rei teria, então, o poder de escrever leis sábias, de escrever leis justas, de criar um aparelho de justiça que pudesse proteger seu povo, proteger tanto das guerras que poderiam vir contra os estrangeiros, como dos problemas dentro do próprio reino. Então, o rei, por ter essa capacidade divina, ele era tão sábio que ele conseguiria estar velando pelo bem-estar do seu povo, porque ele cuidava do seu povo, segundo Jacques Bossuet, como ele cuidaria do seu próprio filho. E por ter essas características, não caberia mais ninguém além do rei interferir
no que estava acontecendo no país. Não precisaria de uma assembleia que aprovasse alguma coisa do rei, a porque toda a majestade, né, que existiria em Deus seria refletida no rei, seria refletida no príncipe. Deus, né, na modernidade, Deus era tudo, Deus era infinito. E o rei seria então a representação desse Deus na terra. Todo o Estado estaria nele, a vontade do povo estaria contida na própria vontade do rei. O rei, então, né, o monarca, ele estaria levando toda a perfeição e todas as virtudes de Deus para assim conseguir governar com sabedoria. Isso aconteceria, né, então, porque Deus, né, o rei teria, né, essa influência direta de Deus. E por conta disso, a sociedade, né, da modernidade acreditava que a vontade do povo, né, seria uma vontade que estaria contida no Estado e o Estado, né, seria representado pelo poder divino do rei. Então, por conta disso, a vontade do povo estaria, né, contida na vontade do rei e o rei conseguiria tomar somente boas decisões para os seus súditos. E quais as consequências que a gente vê, né, nesse tipo de ideia na Idade Moderna? Como o rei aparecia, né, como um personagem divino, ele era influenciado diretamente por Deus, a autoridade real ela não poderia ser contestada, muito menos desobedecida, porque desobedecendo o rei, você estaria, né, protestando contra Deus. Isso era uma coisa inconcebível na Idade Moderna. Então, como isso acaba influenciando, né, a sociedade? É que ninguém poderia estar questionando a cobrança de impostos, a cobrança de tributos, as leis abusivas, porque se você estivesse questionando, né, as ordens do rei em relação aos pagamentos, por exemplo, isso seria um pecado, né? Os súditos eles deveriam pagar os impostos ao rei sem contestar, porque se eles desobedecessem o rei, eles seriam, né, estariam sendo considerados pecadores. E aí isso acabava, né, ordenando todo o funcionamento da sociedade na modernidade. E ainda hoje, né, mesmo que não seja com uma frequência tão grande como aconteceu na Idade Moderna, nós temos alguns, né, sistemas de governo que ainda têm seus governantes, né, que são legitimados com base no poder de Deus. A gente pode pensar aí, por exemplo, em estados que não são estados laicos, como acontece no Irã, ou também lá na Arábia Saudita, né, alguns países onde a gente tem uma estrutura política que é conduzida pela religião, né? Então nós temos aí alguns assuntos públicos que que as pessoas lidam a partir do Alcorão, por exemplo, ou de algum outro sistema religioso que acaba adquirindo muitas vezes, né, o poder de uma lei. Então é isso na aula de hoje, foi uma aula um pouquinho mais rápida, só para vocês entenderem o que foi essa teoria do poder divino dos reis e para entenderem por que, que o rei, né, tinha tanto poder na modernidade. Então é isso, espero que tenham entendido bem e até a próxima aula.